Oi. Perfeito. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso último encontro da nossa série Me Formei Agora. E, mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Vitória, sou integrante do PET Enfermagem. E para encerrar essa nossa série com chave de ouro, hoje a gente vai conversar sobre uma área de enfermagem que é um tanto incomum, né? Eu considero, e que vem ganhando cada vez mais popularidade ultimamente, que é a enfermagem offshore. E como seu próprio nome sugere, né, em tradução livre seria longe da costa, que se trata da atuação da enfermagem em plataforma de petróleo, navios sonda, transatlânticos, navios de resgate e até mesmo cruzeiros de viagem, a enfermagem aquaviária, que a gente vai tentar descobrir um pouquinho mais hoje. E que aí é um novo atrativo, né, para quem quer fugir da área hospitalar e do nosso modelo de assistência tradicional, comunidade de saúde e afins, além de ser mais um campo de oportunidades nesse leque imenso que a enfermagem tem para oferecer. Eu gostaria de lembrar vocês que ao final do encontro vai ter um formulário de credenciamento para quem gostaria de receber certificado, tá? E como sempre, só para contextualizar, caso hajam pessoas novas por aqui, eu me formei agora, ele é parte de um dos nossos projetos do PET Enfermagem, sobre ações de permanência voltadas à motivação acadêmica. E por quê? A gente sabe que muitas vezes, dentro da graduação, a gente acaba se sentindo um pouquinho perdidos, principalmente conforme vai se aproximando do fim, né? Que caminho seguir? Então, esses encontros, esse espaço ele é justamente para isso, para conhecer um pouquinho melhor a vasta gama que nós, como enfermeiros, podemos atuar e descobrir, talvez, qual que a gente mais se identifica, qual mais tem afinidade e como que funciona o mercado. Eu também gostaria de lembrar para todo mundo ficar até o final para a gente tirar uma foto para registrar esse momento e que conforme forem surgindo dúvidas, né, durante esse bate-papo, que pode deixar registrado aqui no chat ou de repente até o final, se alguém quiser falar para fazer a pergunta, também pode levantar a mão que ao final a gente abre aqui para a conversa mesmo. Bom, e para isso, para esse encontro dessa noite, a gente vai contar com uma participação muito especial, que é a enfermeira Daisy Kelly Volt, muito diferente assim até o sobrenome. Seja muito bem-vinda, que possui especialização em urgência e emergência e terapia intensiva, fez residência em enfermagem hospitalar com ênfase na saúde do idoso, tem experiência offshore a bordo de navio sonda na costa brasileira. Então, seja muito bem-vinda, Daisy. Muito obrigada por ter aceito participar. Uma grande honra. Foi muito difícil encontrar pessoas para falar sobre esse tema. Até quando nos encontros anteriores o pessoal coloca, né, o que vocês querem nos próximos encontros. E aí surgiu essa questão da enfermagem offshore. E eu fiquei, meu Deus, gente, o que é isso? Sobre o que faz? E para encontrar pessoas para falar sobre isso foi uma luta. Então, é um grande privilégio ter encontrado você. Muito obrigada por ter aceito participar dessa noite conosco. Gabi, obrigada, muito obrigada. Realmente, a enfermagem offshore não é um ramo muito popular. Ela é mais comum na região sudeste, onde tem a costa brasileira e se concentra mais os poços de petróleo. Então, grande parte dos trabalhadores, né, dos enfermeiros que atuam nessa área, mora na região sudeste do país. Bacana. Bom, Deise, então, para começar, né, como a gente tem já de praxis aqui no nosso encontro, eu queria começar pedindo para você contasse brevemente, então, um pouquinho da sua história na enfermagem e o que te motivou a, de repente, decidir atuar de forma offshore, nas plataformas. Ok. Minha história com a enfermagem quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, eu queria ser técnica em enfermagem, porque a minha tia, ela era técnica e há mais ou menos 5 anos atrás ela fez a graduação e é enfermeira atualmente, e ela tinha vários livros em casa. E eu olhava e via e achava muito bacana. Aí daí eu pensei, tá aí uma opção. Aí fiz ensino médio, quando terminei eu já queria ser dentista, não queria mais a enfermagem. Mas daí vai e vem, meu pai falou assim, faz seu curso na área da educação ou na área da saúde, que é mais fácil de você arrumar emprego, porque sempre haverá pessoas buscando se aprimorar, educar as crianças e, infelizmente, sempre haverá pessoas doentes.
E daí, na época, ele queria que eu estudasse no internato adventista, no Paraná. E daí lá tinha, na área da saúde, a opção de enfermagem. Não tinha nada na área da educação. Eu disse, então bora fazer enfermagem. E daí deu certo. Eu fiz, quando eu estava quase finalizando o curso, aí eu já não queria mais odontologia. Para mim, acabou a odontologia. Agora é só enfermagem mesmo. E daí, como é que eu me encontrei nesse ramo offshore, né? Inicialmente, o sonho era para a Marinha do Brasil. Só que eu tinha uma paixão muito grande por navios. E para os concursos, para enfermagem na Marinha do Brasil, é para atuar em hospitais militares. E daí eu fui pesquisando tal, e achei o offshore e o aquaviário. O aquaviário é um pouco mais difícil para você entrar, que se diz respeito aos navios de cruzeiros. E o offshore é assistência prestada ao ramo de petróleo e gás. E daí eu falei assim, bora para offshore, que daí é mais perto e eu vou fazer o que eu quero, que é estar embarcada. E daí eu fui pesquisando, me aprimorando, estudando, me capacitando, que é muito importante também a capacitação para a área. E daí deu certo. A primeira oportunidade que eu enviei meu currículo e que me chamaram para entrevista, eu fiz e passei, porque eu estava super preparada, eu já sabia tudo, eu tinha pesquisado tudo, eu já sabia tudo que eles iam me perguntar na entrevista, o que possivelmente poderia cair numa prova teórica, ou então numa prova prática, e daí eu fui super preparada. Ai, que legal, Daisy. Bom, então, você já contando aqui um pouquinho para a gente, né, diz que tem essa variedade, né, entre tem enfermagem offshore e também a aquaviária. Então, assim, Uhum. dentro da enfermagem offshore, quais são as possibilidades de atuação que a gente tem? Quais são as principais diferenças entre elas? Eu não sei se você chegou a conhecer, sabe, falar um pouquinho para a gente também sobre a enfermagem aquaviária, essa questão dos Uhum. cruzeiros. E dentro da offshore, se é só as plataformas de petróleo, como que funciona? Então, Que é isso? a enfermagem offshore, desculpa, é assistência prestada para exploração de petróleo e gás natural em alto mar. Já aquaviário, offshore é só isso. A aquaviária são as atividades em navio cruzeiro, embarcações de resgate, navios da marinha mercante, transatlânticos e outros afins. Perfeito. E aí, no caso, offshore é só para as plataformas. Isso, só o que envolve petróleo e gás natural. Isso. E você havia comentado comigo, né, que a sua atuação é num navio sonda, nesse caso. Então, Uhum. conta pra gente como que é a rotina de um enfermeiro nesse ambiente. Assim, né? Qual que é a importância, quais são as atribuições do enfermeiro e as funções, como que é a sua rotina? Uhum. Olha, a bordo, a nossa função como enfermeiro vai ser uma função mais burocrática. É claro que a gente vai fazer os atendimentos das demandas que aparecerem, mas geralmente as demandas são muito básicas. Por exemplo, dor de ouvido, dor abdominal, algum edema de pele, alguma coisa assim. Porque todos os trabalhos a bordo são feitos da forma mais segura possível. Então, pode acontecer um acidente, mas a gente vai ter vários meios para evitar esse acidente. Tanto é que, por exemplo, para fazer uma movimentação de carga no convés do navio, tem que ter uma permissão de trabalho, tem que preencher um documento com todo o planejamento daquela atividade, para evitar realmente os acidentes. Então, isso muda bastante da assistência prestada em terra, que, por exemplo, os tais e clínicos, para offshore. E também é assim, se o colaborador, no período da folga, apresentou algum problema de saúde, esse colaborador não vai embarcar. Porque se ele embarcar, a possibilidade de ele dar um problema lá no navio é muito maior. Então, a gente faz o seguinte, se o colaborador falar, eu tive uma otite nessa minha folga, uma inflamação do ouvido, né? Estou ainda em tratamento antibiótico, não me sinto seguro para ir. Aí a logística e o pessoal que faz esse gerenciamento, né, já vai cancelar o embarque dele. Assim, espera aí mais 5 dias em casa e depois a gente reavalia. Ou então pede para ele se consultar com o médico da empresa, que daí o médico fala, não, realmente ele precisa ficar um tempo maior em casa para ele terminar o tratamento. Por que é tão rigoroso em relação a isso? Porque se o sujeito embarcar e chegar lá começar a dar problema, a gente vai ter que descer ele.
E como é que a gente vai desembarcar em alto mar? Ou vai ser voo por helicóptero, ou vai ser por um bote de resgate. E isso gera um transtorno muito grande, tanto um transtorno burocrático como também financeiro, porque um voo de aeronave é caro. Então, eles fazem tudo da forma mais segura possível, né, para evitar ter esses transtornos a bordo. E daí, outras atribuições do enfermeiro, né? Vai ser relacionada à prevenção e promoção de saúde. A gente também faz um supervisionamento da empresa de hotelaria e nutrição, porque geralmente as empresas de hotelaria e nutrição são empresas terceirizadas, não é a empresa propriamente da contratante. E daí a gente faz inspeções de higiene, que é junto com o capitão imediato e a comissária. A comissária é um profissional nutricionista que faz esse gerenciamento das equipes de nutrição e hotelaria. A gente também faz inspeção do rancho. O rancho são os containers com alimento e produtos químicos que irão prover a gente, né, naquela estadia. Pode ser tanto semanal como quinzenal a entrega do rancho. E daí a gente faz um relatório em relação a isso. Para trabalhos em espaço confinado, por exemplo, tanques, e também trabalho em altura, o colaborador precisa ir no hospital para fazer a verificação da pressão arterial. E daí ele também preenche um formulário, né? Onde pergunta se ele está fazendo uso de alguma medicação, se ele se sente apto para desempenhar aquela atividade, né? E outras questões a mais relacionadas à saúde dele e à autopercepção que ele está tendo naquele dia. Aí, por exemplo, se ele abriu uma permissão de trabalho para um tanque específico de manhã e foi lá e fez a aferição de pressão arterial de manhã, se à tarde ele for para outro tanque, ele precisa ir no hospital de novo. A bordo, né, a gente tem uma enfermaria que geralmente a gente chama de hospital, mas aí é uma enfermaria que pode ser 2 ou 3 salas, que daí tem todo o arsenal necessário, que de fato simula um pequeno hospital, uma pequena emergência. Até porque, como você mesma falou, né? Se acontecer alguma coisa, vocês estão ali em alto mar, então exige realmente um preparo do ambiente físico muito grande. Uhum. E também, no caso, para o profissional que vai estar ali dentro, os colaboradores, isso também existe um preparo muito grande, creio eu, né? Tanto físico como psicológico. Então, enganchando para a próxima pergunta, como você diria assim, qual o perfil profissional é necessário para poder atuar nessa área? Quais são as principais características, competências assim mais apreciadas de uma pessoa que vai estar ali, né, em alto mar, exercendo a enfermagem? Olha, então, eu acho que a primeira característica que a pessoa tem que ter é não se incomodar em estar em um espaço confinado. Por mais que o navio tenha vários departamentos, tenha tipo academia, sauna, sala de jogos e outros espaços de recreação, mas é só aquilo ali. Então, se a pessoa se incomodar em estar num espaço restrito, nem diria confinado, mas restrito, né? Isso vai ser um grande problema, porque ela vai estar muito ansiosa querendo ir embora, muito ansiosa com aquele contexto em que ela está. Então, isso pode prejudicar bastante. Então, a primeira questão é isso. Segundo, se acostumar em estar longe da família, porque suas escalas podem ser de 14 dias, mas você tem que cumprir a quarentena devido à pandemia, né? No hotel. Você vai para o hotel, precisa fazer o PCR para ver se está positivo ou negativo em relação ao Covid, e daí depois você é liberado. Tem empresas que essa quarentena são 7 dias, tem outras que são 4 dias, tem outras que são 3 dias. Então você perde um pouco da sua folga. Por mais que esses dias sejam remunerados, você está perdendo um tempo ali com a sua família, com seus amigos, desempenhando as atividades que você precisa no seu dia a dia em terra. Uma outra questão também. Infelizmente, quando você está a bordo, você perde muitas datas comemorativas, datas significativas. Logo quando eu comecei a trabalhar, um colaborador que já tinha mais de 20 anos de experiência falou assim, ó, no começo é muito bom, mas depois, quando você vai chegando no final da vida, você vai ver que as principais coisas, as coisas mais importantes da vida, você perdeu porque você estava embarcado. Por exemplo, o nascimento de filho, aniversário de casamento, aniversário da esposa, entre outros.
Esses são os pontos negativos, mas também há muitas coisas positivas. Por exemplo, a bordo, você tem a possibilidade de crescer muito profissionalmente. Por quê? Você faz um network muito grande, você conhece pessoas, pessoas de outras nacionalidades, que têm outras vivências, outras culturas. A maioria das empresas que atuam no setor offshore do Brasil são empresas estrangeiras. Então, tem muitos gringos. Então, você tem uma possibilidade maior de ter acesso a outras línguas. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, tem australianos, noruegueses, que a dona do navio é uma empresa norueguesa, tem americanos, tem pessoas que moram no Camboja, entre outros. Mas o que nos une é o inglês. Então, todos nós vamos falar o inglês. Isso eu acho que é muito legal. Você cresce culturalmente em relação a isso. O que eu acho que num ambiente comum de terra é um pouco mais restrito para você ter essa opção com outro idioma, né? E também com outras culturas, porque as pessoas vêm para bordo e traz, né, vários, eu diria, vários conceitos que ampliam sua mente, né? Alguns hábitos diferentes, e daí você vai crescendo como ser humano também. Não é só em relação ao trabalho, mas é também como crescer como ser humano. Isso é muito bacana. Ah, muito bacana mesmo, Daisy. Aí já fica a dica para quem quer montar essa rede de contatos. É Isso. engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que você disse, são pessoas, assim, né? O perfil que não pode estar muito ligado a um ambiente restrito, né? Uhum. Dessa questão, mas ao mesmo tempo que você está restrito em espaço, você tem uma grade cultural muito grande disso que você falou, de montar essa rede de contato com as pessoas e de toda essa vivência, assim, realmente bem fora do que a gente está acostumado, bem fora do habitual, que é você estar ali no mar e não prestando assistência como a gente já conhece, né? E daí, ainda dependendo da empresa que você trabalha, você tem a opção de ir trabalhar em outro país. Por exemplo, o navio que eu estou agora, ele vai para Gana, na África. Infelizmente, eu não vou, mas outros colegas irão. A tripulação só vai a tripulação marítima. Então, infelizmente, eu não sou marítima. Ah, em relação a isso, quem é marítimo? É quem tem a carteira de inscrição e registro, que é um curso disponibilizado pela Marinha do Brasil. Para enfermeiro, esse curso é o CAAC CTS. Tem cerca de 2 vezes ao ano. Tem no Rio de Janeiro e no Pará, desculpa. Rio de Janeiro e no Pará. E daí, além da Marinha do Brasil, você também tem a opção de fazer esse curso por uma escola particular. É um pouco caro, eu acho que é cerca de 6 a 7 mil reais para ter essa certificação, mas compensa. Igual os meninos que têm, né, estão indo para a África agora. Aí, atualmente, a minha escala é 14 dias por 14. Mas quando vai para outro país, geralmente é 28 por 28. Apesar de ficar muito tempo fora, mas tipo, fica um tempo legal em casa também. Legal. Olha só, ainda tem a oportunidade de conhecer o mundo viajando É, de navio. tem alguns colegas que estão também na Espanha, trabalhando lá em Las Palmas, que foram para montar um navio, né? Organizar um navio para trazer para o Brasil. Então, é uma experiência e tanto, né? Com certeza. Eu ia perguntar um pouquinho para você também em relação a isso, como que é a jornada de trabalho. Então, ela tem essa variação de 14 dias em terra, 14 dias no mar, e se for internacional, é 28 para 28. Você E conhece outra variedade ou geralmente é só assim mesmo? Questão de férias também, como que funciona? isso. Aí é assim, ó. Geralmente, grande parte das plataformas é assim, 14 por 14. Mas tem outras que se organizam por 21 por 21, que também é melhor do que 28. 28 é quase um mês fora de casa, então eu acho muita coisa. São 4 semanas. Mas, mesmo que seja muito, pra gente ainda tá bem. Ainda tá bom para quem é brasileiro. Porque para quem é gringo, que vem trabalhar no Brasil, grande parte das escalas são 6 semanas. Então, os caras ficam aqui 42 dias. Então, é muito tempo fora de casa. Mas, sorte dos brasileiros, que daí é bem menor. A escala 14 por 14. Aí, por exemplo, vou pegar férias. Quando você desce para férias, você tem a sua folga, vamos supor, folga de 14 dias, né? Mais 30 dias de férias. Então, você tem 44 dias de férias.
O que para os trabalhos convencionais de terra não acontece, são apenas 30 dias. Agora, para bordo, aí você vai ter os 44. Então, dá para você viajar, ir para a Europa, para os Estados Unidos, ficar à vontade, porque você vai ter bastante tempo de férias. Olha aí, mais uma vantagem. Isso. E Daisy, bom, então tá, a gente já conheceu um pouquinho sobre o que é, me identifico com a área, percebi que tenho afinidade pelo mar, quero atuar como enfermeiro de forma offshore. Então, você contou um pouquinho, né, como que você conseguiu entrar nesse emprego, como que é realizado os processos de seleção? É por Uhum. contratação? Existe concurso? Como funciona melhor essa parte? Uhum. Então, ó, para offshore não é concurso. Apesar dos postos na costa brasileira ser da Petrobras, mas a Petrobras contrata empresas terceirizadas para fazer a manipulação desses postos. Então, todo mundo que entra por essas empresas é processo seletivo por carteira de trabalho. Então, quando eu fiz o meu processo, foi o seguinte: eu fiz uma prova de conhecimentos específicos, que eram 10 questões relacionadas a primeiros socorros. E depois eu fiz uma prova de inglês. Eu tinha que escrever um texto em inglês com no mínimo 100 palavras, falando da minha atuação profissional daquele momento, as minhas atividades, né, o que eu fazia naquele momento. Na época eu trabalhava no hospital em pronto-socorro. Então eu tive que escrever lá um textinho falando como é que era a minha rotina. E daí, depois disso, veio a entrevistadora, né? Fez algumas perguntas para me conhecer melhor. Perguntou depois, fez algumas perguntas também em inglês para testar o meu inglês, né? Saber como é que era a minha pronúncia e tudo mais. Naquela época, o meu inglês ele não era tão bom, mas eu conseguia me comunicar. Agora, já com a vivência e praticando, né? Porque a bordo, a gerência da sonda é toda gringa. Então, você tem que saber se comunicar, né? Aí agora eu já falo que tá quase lá meu inglês. Melhorou bastante. E daí, eu acho que o que me colocou, me classificou de fato para a vaga foi a prova de conhecimentos específicos. Infelizmente, no offshore, você tem que saber. Não tem dessa de, eu acho que eu sei. Não, você tem que saber. Porque dependendo da quantidade da tripulação, só vai ter você a bordo. Então, você tem que se garantir. Por exemplo, se um colaborador teve um ataque cardíaco, o que você vai fazer? Você tem que estar apto para isso. E daí, um dos requisitos, né, para vaga é os cuidados avançados em cardiologia e em trauma. Geralmente, eles pedem esses cursos, né, o ACLS e o ITLS, no processo seletivo. Mas caso você não tenha, a empresa paga para você fazer esses cursos, para você estar bem qualificado. Porque a vida do colaborador vai depender só de você. Por exemplo, na minha unidade, ela comporta 150 pessoas, mas só tem eu de enfermeira. Eu não tenho um técnico ou um médico, qualquer outra pessoa a bordo para me ajudar. Então, eu preciso estar apta para fazer essa recepção do colaborador um pouco mais grave, né, que merece um pouco mais de atenção. E todo o sistema, né, de atendimento é por telemedicina. Então, eu vou receber o colaborador. Se for uma situação de emergência, eu posso ligar direto para a minha central e pedir para falar com o médico. Mas, por exemplo, se for uma dor abdominal, por exemplo, eu vou abrir um caso no sistema, coloco as informações, sinais vitais, o exame físico do colaborador e ligo para o médico. E daí o médico vai perguntar algumas coisas relacionadas ao exame físico, às vezes pergunta qual é a minha impressão daquela situação, né? E eu acho, não tem, sim, de fato é certo. O enfermeiro offshore ele tem uma valorização maior, um reconhecimento maior, porque você é o único profissional que está lá diante do paciente. Então há uma confiança muito grande. E há um entrosamento também muito legal entre a enfermagem e a medicina nessa área, porque é uma parceria, né? O enfermeiro vai falar para o médico o que o paciente está sentindo e o médico vai prescrever o que tiver disponível a bordo, porque a bordo a gente tem um arsenal de materiais e medicações o mais completo possível, que para se precisar está lá à disposição.
Olha, então é muita responsabilidade mesmo, hein? 150 pessoas, só você de enfermeira. Isso. E daí tem a NR37, que é a NR que fala qual o profissional indicado para a plataforma. Por exemplo, acima de 31 pessoas tem que ter um profissional de saúde. Pode ser um técnico em enfermagem ou pode ser um enfermeiro. No caso do técnico, ele tem que ter a supervisão de um enfermeiro. Essa supervisão pode ser feita por telemedicina. De 251 a 400 pessoas, né? Tem que ter o técnico e outra pessoa de ensino superior. Pode ser um enfermeiro ou um médico, mas tem que ter duas pessoas. Acima de 451 pessoas a bordo, aí tem que ter 3 profissionais de saúde. Então, é bem divididinho essa questão do profissional de saúde a bordo, porque as normas, né, regulamentadoras, elas impõem isso. E se não tiver a sonda ou o navio, não está apto para operar. Ele tem que se regularizar para depois ele começar a exercer a sua atividade em alto mar. Falando sobre também essa questão do técnico, enfermeiro, né? O COFEN reconheceu em 2010, sendo essa uma especialidade oficial do Conselho Federal de Enfermagem, o enfermeiro offshore e o enfermeiro aquaviário. Olha só, então desde 2010 ela já é uma especialização reconhecida pra gente, né? Isso. Eu achei, tipo assim, achei que demoraram muito para ter, né, esse reconhecimento, porque há quanto tempo atrás já há exploração dos poços de petróleo na costa brasileira? Mas ainda bem que temos. E a gente também tem o ABNOF, que é a Associação Brasileira de Enfermagem Offshore. Olha que bacana, cada vez ganhando mais espaço, então, de pouco a Isso, pouco, né? vamos lá. E Deise, você falou então em relação assim, então não precisa de nenhuma especialização, precisa de anos de experiência, como Precisa. ou é só Desculpa, esses esqueci dois de falar. cursos mesmo? O curso Não, de avançado, né, de cardiologia, que e mais? calma, Só já esqueci de anotar na falar agenda. das outras especializações, né? É porque é tanta coisa. Mas então, ó, tem que ter especialização ou experiência em urgência, emergência ou UTI, no mínimo 2 anos, ou a especialização em enfermagem do trabalho, porque a bordo você faz enfermagem do trabalho, prevenção e promoção de saúde, né? Além de toda essa questão burocrática com o trabalhador relacionada à saúde. Por exemplo, a gente tem que fazer o controle dos certificados de vacinação contra a febre amarela e agora também em relação ao Covid. Para quem já se vacinou, a gente também tem que pegar esses certificados, né? Porque, por exemplo, para uma viagem internacional, pode ser que algumas autoridades lá no outro país peçam, né, para saber como é que está a condição de saúde dessa tripulação. Pode ser que também que antes de fazer uma troca, eles peçam para fazer o exame PCR para todo mundo a bordo, antes de deixar que eles desembarquem lá no país. A gente também faz agendamentos dos exames ocupacionais, né? O colaborador só pode trabalhar a bordo, ele só pode ir para bordo se ele tiver com atestado de saúde ocupacional em dia. Caso contrário, ele precisa refazer todos os exames para depois ser liberado, né? E a gente também faz o gerenciamento das patologias. Por exemplo, quando chega um colaborador a bordo, a gente dá um formulário de entrada, que daí lá ele vai anotar se ele está fazendo uso de alguma medicação, se ele tem alguma doença crônica, se essa medicação é algum psicotrópico, alguma medicação de tarja preta, se ele tem medicações suficientes para passar toda a estadia a bordo, e se ele também permite fazer todas as intervenções necessárias caso aconteça uma emergência. Tem essa questão dele permitir ou não, porque tem alguns colaboradores, por exemplo, que não aceitam transfusão de sangue. Então, ele tem que colocar lá, sim, porém não aceita transfusão de sangue. E isso tem que ser atendido à situação de emergência. Realmente questões, né?
Muito detalhado essa parte de principalmente você estar ali num ambiente que não tem depois para onde sair, para onde escapar, digamos assim. E até nessa questão de escape mesmo, falando sobre necessidade de especialização, quais eram suas exigências necessárias, pesquisando mesmo, eu tinha visto que tem alguns lugares, não no Brasil, mas dessas empresas, como você disse, a maioria delas são recrutadoras estrangeiras, né? Uhum. Que exigem até treinamento e cursos de escape mesmo, submerso, treinamento com helicóptero e tudo mais, para E situações bem adversas. isso, esse curso que você está falando é o HILT, que é o escape de aeronave submersa, porque, por exemplo, se o transporte de terra até o navio for de helicóptero, e se o helicóptero cair, como é que você deve proceder? Então, você precisa fazer o HILT e também tem o CBSP, que é o curso básico de segurança em plataforma. Se a plataforma entrar em estado de emergência, você deve saber como proceder. A bordo também, a gente tem alguns treinamentos que são simulados, chamados drill. O drill, ele vai simular, por exemplo, teve um incêndio em um determinado local, por exemplo, lavanderia. Teve um incêndio lá na lavanderia. O que devemos fazer? Quem é da saúde, por exemplo, eu, enfermeira, preciso ir para o hospital. E o resto da tripulação vai ir para o ponto de encontro. O ponto de encontro é um deck onde tem o escape para os botes de resgate. Então, as pessoas vão colocar o colete e a Elsa, que é um suporte de oxigênio, e vão ficar esperando as instruções. Um ponto bem legal que eu esqueci de comentar com você, com a galera que está assistindo a gente também, é que a gente tem um time de maca. O time de maca são os taifeiros, que aborda, que em terra é chamado de camareiro, que é os responsáveis por arrumar os nossos camarotes, né? Os taifeiros, junto com a comissária, eles são o meu time de maca. E eles têm o curso de primeiros socorros. Então, quando tem uma emergência, o meu time de maca vai para o hospital e a gente vai ficar lá aguardando. Até o responsável que está ali sobre a gerência, né, do drill, pois geralmente é o imediato. O imediato é uma posição abaixo do capitão. Ele vai falar, fique no hospital ou então suba para o ponto de encontro. E daí a gente fica aguardando essa sinalização dele. E esse time de maca, a cada quinzena, eu preciso fazer um treinamento com eles. Por exemplo, eu posso fazer treinamento de aferição de sinais vitais, de manejo da vítima de queimadura, de vítima do trauma, entendeu? Então, toda quinzena eu tenho que ter um treinamento com eles para eles estar sempre aptos. Ai, perfeito. Bom, então só em resuminho aí, para quem quiser anotar, então tem que ter a especialização em urgência e emergência ou enfermagem do trabalho e os cursos básicos que são pagos, né? Mas a depender, a instituição paga para que você esteja capacitado, que são o de suporte avançado de vida e o último que eu já esqueci o nome. O HILT. Isso. Isso. Tanto o ACLS, que é o cardiológico, né, o TLS, o trauma, o CBSP, que é de segurança em plataforma, e o HILT. Se você já tiver os cursos antes, isso no processo seletivo vai te colocar muito à frente dos outros concorrentes. Mas caso você não tenha os cursos, as empresas pagam para você fazer sem ter nenhum ônus no seu salário. Geralmente, se você sair com menos de 6 meses da instituição, você deve pagar 70% dos cursos. Mas caso você permaneça, né, além desses 6 meses, não tem ônus nenhum para você. Ah, sim. Bom, e como a gente já tinha comentado, né, que a maioria dessas empresas elas são estrangeiras, e acho que até já tinham surgido com essa questão no chat, se você sabe dizer para a gente, então, onde procurar essas vagas de emprego, né? Quais são as principais agências aí de recrutamento para esse serviço? Para mim, até o momento que eu conheço, a principal plataforma de divulgação de vagas é o LinkedIn. O LinkedIn faz um network muito legal no offshore.
A minha vaga, o meu emprego atual, eu consegui no LinkedIn. Eu vi a vaga lá, me candidatei, fui chamada para entrevista e deu super certo. Então, para o offshore, eu recomendo o LinkedIn e para o aquaviário, que é navios de cruzeiro, né? Tem empresas que fazem essa recrutação. Por exemplo, a Infinity Brasil, que fica em Curitiba, no Paraná, ela trabalha com essa recrutação de várias posições para navios de cruzeiro, tanto tipo para garçom, para camareiro, para cozinheiro, para enfermeiro. A Infinity Brasil faz essa recrutação e manda para diversas empresas. Mas uma coisa bacana, ainda mais porque creio eu que, né, o LinkedIn, quando a gente pensa na enfermagem, não é uma coisa que é tão explorada, né? Esses dias eu estava brincando com uma amiga minha que é da engenharia de produção e eles têm, assim, basicamente aulas sobre o LinkedIn, como aprimorar o LinkedIn, e a gente ainda comentou sobre isso. Não, na enfermagem a gente não usa, né? E olha só, uma área, acabamos de descobrir uma área em que isso é muito, muito importante, muito interessante a gente saber utilizar como uma vantagem aí para o mercado de trabalho. E isso mesmo, como eu disse, para o offshore, o LinkedIn é maravilhoso, cara. E a dica é fazer network, né, as conexões com as pessoas que são do RH das empresas, que são os recrutadores, né? E com pessoas que estão na mesma posição que você, com outros enfermeiros offshore. Porque geralmente eles divulgam as vagas que tem, né, nas empresas deles. Então você sempre fica muito atualizado. Ótimo. E em relação ao processo, né? Você disse que você já estava totalmente preparada, já conhecia como que eram as provas. Existe algum material assim disponível? Você recomenda algum curso preparatório? Como que foi esse momento assim para aprovação? Olha, eu não. Ou na internet tem tudo? Como funciona? Uhum. De verdade, eu não conheço nenhum curso preparatório. O que eu fiz? Tipo, eu trabalhava em pronto-socorro, então eu estudava urgência e emergência, né? Fazia pós-graduação também. Então, em relação a isso, eu já estava, assim, bem afiada. O inglês é essencial porque ele vai ser testado. Tem algumas empresas que não pedem o inglês, porque a tripulação é somente brasileira, mas grande parte das empresas pedem sim. Então você tem que estar sempre treinando a escrita, a fala, a escuta. Isso é essencial. E também é interessante você ver alguns vídeos de como se portar numa entrevista. Já se preparar, porque tem algumas perguntas que são padrões dos entrevistadores. Então, eu assisti muitos vídeos no YouTube de como eu deveria me portar, o que poderia, né, ser perguntado. Então, e também a questão do psicológico. Manter sempre a calma, respirar fundo, oxigenar o cérebro e pensamento positivo. Ai, e realmente essa questão do preparo psicológico, acho que tanto para entrevista quanto para se manter na plataforma acaba sendo primordial. Então, é uma coisa que já deve ser, é um preparo né, duplo, tanto para a prova quanto para essa parte do processo. Isso. Bom, e Daisy, aí no caso, consegui a vaga lá, fui bem na minha entrevista, mantive tranquila, consegui minha vaga. Qual que é a média salarial para o profissional de enfermagem que trabalha offshore? Olha, eu diria que é mais do que os trabalhos de terra. Vai estar ali a média. Eu estava dando uma pesquisada sobre os valores mínimos. O mínimo vai ser entre 3.800 até 10 mil reais. Esses valores são valores líquidos da carteira. Mas aí, quando você trabalha embarcado, entra outros adicionais que daí tem adicional de embarque para nós que somos enfermeiros, né? Tem o descanso remunerado, tem adicional noturno, então entra vários adicionais. Então vai estar a média ali, com tudo, né? Entre 4.000, 4.700 até 12 mil. Então é uma boa remuneração. Sim, é uma área realmente, né, que acaba ficando com um salário mais confortável, dado, né, o cenário que a gente está vivendo, a gente está lutando, é uma boa opção. Aí Sim. você conta que tem os benefícios, os adicionais, né? Dentro desse cenário offshore, acaba existe plano de carreira, progressão de carreira, essas outras questões. Esses seriam os adicionais mesmo.
E, ó, outros adicionais que eu esqueci de falar. Também tem plano de saúde e o plano odontológico, que são os melhores a nível nacional. Então, isso também é muito legal. Em relação a planos de carreira, o que vai acontecer vai ser a migração de navios mais simples para navios mais complexos, onde são operações maiores, tripulação maior, o risco de acidente é maior. Então, nessa questão do offshore, vai ser sempre migração de um navio mais simples para um navio mais complexo, né? Mas, infelizmente, vai ser só relacionado a isso. Mas a experiência offshore, como eu te disse, como tem contato com várias outras culturas, então te dá outras oportunidades que não estão relacionadas ao offshore, mas sim de migração para outros países. Acaba proporcionando novas alavancas, né? Isso. Que entra como um grande benefício também. É. Deise, eu não lembro se você comentou, né, há quanto tempo você já está aí trabalhando offshore. Não sei se quantos você já. Então, tem 15 meses. Tem um 15 ano, meses. tem 1 ano e 3 meses. E nesses 15 meses, queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua atuação, se teve alguma experiência que te marcou muito durante a profissão, alguma coisa para você compartilhar com a gente, realmente. Olha, então, em relação às situações de gravidade, nunca teve nenhuma. De falar assim, nossa, aquele dia foi punk. É porque, como eu disse, os trabalhos são feitos de formas muito seguras, né? Ninguém pode falar assim, hoje eu acordei, quero movimentar o guindaste. Não, para você movimentar o guindaste, tem que ter curso para isso, tem que ter autorização para isso. Mas um caso assim que exigiu um pouco mais de atenção foi um colaborador que estava caminhando pela área, né, pelo convés, subiu numa pequena escadinha que tinha assim de passagem, e daí a escada virou e ele tentou se segurar no corrimão e devido ao peso do corpo dele, ele luxou o ombro, deslocou o ombro, né? E daí ele apareceu lá na enfermaria. Mas não era só o ombro dele. Ele também estava muito ansioso, muito agitado, porque ele já estava com alguns problemas, né, em casa, já estava preocupado com algumas situações em casa, e daí ele falava, poxa, agora eu me machuquei, vou ser mais um fardo lá em casa, não vou poder ajudar, não sei o quê, extremamente ansioso. Quando tem uma situação assim, além de toda a burocracia que a gente tem, né, para fazer o desembarque desse colaborador, porque, por exemplo, se o navio trabalhar para a Petrobras, então quem vai fazer esse desembarque não vai ser a minha empresa, vai ser a Petrobras. Então, o meu médico fala com o médico da Petrobras, fala, aconteceu assim, assim, lá na sonda, e a gente precisa tirar esse colaborador de lá. Depois disso, eu tenho que ligar e falar com o médico também. E falar, ó, ele tá assim, assim, assim. E daí o médico vai pedir para acionar o resgate do helicóptero. E daí, nesse resgate, pode vir ou o médico ou um enfermeiro para poder dar assistência a esse colaborador. Mas aí a questão assim que exigiu mais atenção foi essa. O cara caiu, luxou o ombro, estava super ansioso, e daí a gente fez a evacuação dele, mas foi tudo tranquilo. Quando tem assim uma situação de emergência, é muito rápido essa retirada do colaborador da plataforma. Mas também vai depender da distância, né? A quantos quilômetros que o navio está da costa. Mas tudo aconteceu, todo o processo, toda a burocracia aconteceu em menos de 3 horas. Desde quando aconteceu o acidente, para ele sair e ser atendido em terra. Ah, sim. E igual você falou, né? Vocês são um navio sonda, né? Para manutenção desses poços. Então, por exemplo, vocês saem ali da costa e aí ele fica atracado em um ponto no mar, como que funciona? Até. Geralmente, o navio já tem toda uma programação de onde ele vai operar. Tem os postos, né, no litoral, e daí já tem a programação. Vocês vão lá para P33, para Piranema, e daí vocês vão ficar por lá. Daí, geralmente, essa programação é de meses. Então, ele vai operando, né, nos postos. O meu navio, ele faz manutenção e desativação do poço de petróleo. Quando não tem mais recurso, né, naquele poço,
a empresa tem um prazo específico para fazer a desativação desse poço e proteger o meio ambiente. Não é só, acabou aqui o recurso, vamos embora. Não, você é responsável também pelo meio ambiente. Então, você tem que fazer a manutenção de fechamento para fazer toda a proteção, né, da vida marinha naquela região. E daí o navio vai, desce os equipamentos, né, que conectam o navio com a boca do poço, e daí, depois que faz aquela desativação, ele migra para um próximo navio. A gente passou, deixa eu ver, 10 meses na região nordeste, que é da Aracaju. E depois de lá, a gente veio para a docagem no Rio Grande do Sul. A docagem é como se fosse uma oficina do navio. O navio vai para o estaleiro, para o porto, né? Ele é colocado em um local específico, onde a água é drenada debaixo dele, então ele fica, o casco à mostra, fica em terra seca, né? Faz toda a manutenção necessária e depois ele retorna para o mar. Aquele local ele é enchido novamente e daí o navio flutua, né? E daí ele pode navegar para fora daquele lugar. E daí, desde então, quando terminou a docagem do navio que eu trabalho, né? Infelizmente, o contrato com a Petrobras também acabou. E daí ele está atracado aqui no Rio Grande do Sul. A previsão agora é desse mês de dezembro, a partir da segunda semana do mês de dezembro, ele está navegando para a África. Vai ficar lá cerca de 6 meses e depois volta para o Brasil, porque tem um contrato com uma outra empresa para poder prestar os serviços. Ah, sim. E aí, nesses casos, o seu, por exemplo, ele é firmado com o navio, ou, por exemplo, o navio da empresa foi para lá e você é direcionado a um novo navio? Uhum. É isso, né? Então, para o offshore, tem várias empresas que prestam um único tipo de serviço. Por exemplo, a minha empresa só presta só presta o serviço de saúde a bordo. Então, eu não trabalho diretamente para a dona do navio. Então, a empresa que é dona do navio vai levar só a tripulação dela, não vai levar os terceirizados. Então, eu vou ser realocada para outra unidade, pela minha empresa. E outra coisa que nem estava assim disposta na nossa conversa, né? Que geralmente eu faço com base nas perguntas que o pessoal manda na inscrição, mas você comentou dessa situação desse colaborador que caiu, estava muito ansioso. Você disse que, né, da equipe de saúde só tem você como enfermeira, então não tem um psicólogo lá dentro com vocês. Não. Né, se fosse um ambiente, né, mais restrito e tudo mais, realmente o preparo dessa parte tem que ser antes, porque com Isso. vocês a equipe é só você. Isso. Infelizmente não tem, mas é uma boa opção para se ter a bordo. A gente sempre comenta, os psicólogos me falam, poxa, podia ter um psicólogo, mas a bordo a gente acaba desempenhando essa função também. Porque às vezes o colaborador, né, vai até o hospital, na enfermaria, só para conversar, para trocar um papo, esclarecer a mente. Por a rotina ser muito intensa, então você acaba ficando muito sobrecarregado. Esqueci de falar isso, mas a bordo, todo mundo trabalha 12 horas por dia. Você vai pegar às 6 da manhã e largar às 18 da tarde. Ou 5 e largar 5, ou pega 7 e larga 7. A gente folga 14 dias, não é porque a gente teve 14 dias fora, é porque a gente já trabalhou por esses 14 dias. Então, numa escala, tipo, normal, a gente trabalharia 8 horas por dia, mas a bordo a gente trabalha 12 horas. Para nós, que somos profissionais de saúde, 12 horas é tranquilo, você pode fazer tranquilamente. Mas para quem trabalha no Convés, que daí é um trabalho mais braçal, mais pesado, então para eles é mais difícil, é mais cansativo, né? Nós ficamos cansados com a rotina, porque eu acredito que grande parte o nosso psicológico é afetado. Mas eles também, além do psicológico, o físico deles também é muito afetado. Nossa, então é um ambiente, né, que além de te exigir muito fisicamente, te exige muito psicologicamente. Então, creio, né, que nem
somente a enfermagem do trabalho, como a urgência e emergência, mas a enfermagem de saúde mental acaba sendo fundamental nesse ambiente, né? Isso mesmo. Porque às vezes tu conversa com o sujeito, né? Ele fica mais calmo e dá tudo certo. Mas eu também já atendi um colaborador com transtorno de ansiedade, ele queria descer, queria desembarcar, não, eu vou embora, não aguento mais, não sei o quê. E daí eu tentei todas as formas possíveis, né, para acalmar ele. De fato, ele iria descer, mas a gente não conseguiria descer ele naquele dia, que ele estava super ansioso. E daí a gente teve que usar o recurso medicamentoso para ele ficar mais calmo, mais tranquilo. Eu conversei com ele e tal, ele falou que já tinha uma história de transtorno de ansiedade antes, né? E que ele já fazia uso das medicações, só que as medicações que ele tinha não eram suficientes para deixar ele mais calmo naquele momento. Aí o médico prescreveu lá uma medicaçãozinha para ele e ele aguentou ficar tranquilo até o desembarque. Sim. Outra coisa, uma questão que é sempre recorrente aqui nos nossos encontros, e a gente até já comentou um pouquinho mais sobre isso, então eu creio que já sei mais ou menos a resposta, mas é sempre voltando, ainda mais pelo processo que a gente está vivendo sobre a valorização da enfermagem, é se na sua experiência você sente que a atuação da enfermagem offshore ela é valorizada. Você já comentou um pouquinho, né, em relação, essa até relação com a equipe, né, a confiança, a questão salarial, o que você expõe, assim, pra gente, da sua vivência. Olha, eu acredito que a enfermagem offshore é uma das áreas que é mais valorizada dentro da enfermagem. Por quê? Você tem um reconhecimento financeiro, a sua remuneração é melhor do que a remuneração de terra, né? Você tem um reconhecimento também no meio do trabalho, as pessoas te respeitam porque você é o enfermeiro ou a enfermeira. Então, o que você fala, eles levam muito em consideração. Por exemplo, a bordo, a única pessoa que está acima da nossa posição lá no DocMap, né, na estrutura de organização da empresa, é o capitão. Então, a gente só responde para o capitão. A gente tem um imediato que também a gente conta muito com ele, né? Mas numa questão de hierarquia, a gente está lado a lado ali com o imediato. Então, a gente só responde para o capitão. Então, isso também é uma forma de valorização. Uma questão social também, a sociedade acha muito legal. Os meus amigos perguntam direto, pessoas desconhecidas me chamam no Instagram, me mandam lá um direct. Eu tenho um outro vídeo no YouTube, né, que fala um pouquinho sobre isso. Eu assisti seu vídeo. Você poderia me dar mais informações? Eu sou técnico, será que eu consigo? Sim, você consegue. Também há vagas para técnico, né? Que o que vai definir isso vai ser a tripulação, a quantidade de pessoas a bordo. Então, eu acredito, na minha visão, que é muito bem valorizada. É claro que a gente pode caminhar para patamares maiores. A gente pode ganhar mais espaço a partir do momento que a profissão for sendo popularizada, então vai ser melhor. Mais pessoas vão ter o acesso, né? Vão poder conhecer mais, e isso é muito legal. Então, na minha opinião, sim, é muito melhor valorizada do que a enfermagem convencional, que daí seria dos hospitais, das clínicas e outros afins. Não estou desmerecendo ou fazendo uma crítica, de forma alguma. É uma questão de visão pessoal mesmo. Não, é muito bacana, assim, acho que por isso que são importantes momentos como esses, porque ela ainda é uma área, como a gente mesmo já observou, que anda um pouco escondida e que está aí carregando um tesouro muito grande para a gente. Então, na graduação mesmo, a gente não tem nenhum tipo de contato, nunca havia ouvido falar. Eu mesma conheci aqui dentro do projeto com sugestão dos participantes. Então, existem ainda muitas camadas dentro da enfermagem que a gente precisa explorar, conhecer o nosso trabalho, né, para poder conseguir construir essa E valorização também. isso é verdade. Eu nunca gostei de ter uma vida muito comum. Eu acho que eu tenho que viver o meu extraordinário. Então, para mim, esse é o meu extraordinário. Eu gosto bastante, me sinto bem realizada. E eu acho que esse período, né, da graduação é para isso, é para você conhecer as opções que você tem, né? Não é só o modelo tradicional da enfermagem, o hospital, mas tem um leque de opções. Você pode fazer o curso e atuar em diferentes formas. Então, isso é muito legal.
Excelente. Bom, pessoal, antes de eu encerrar, né, gostaria que quem tiver alguma pergunta pode ir deixando aí no chat já, ou se quiser levantar a mão para perguntar. Mas enquanto isso, quem quiser perguntar, se manifeste. Para finalizar, eu gostaria de que você dissesse aí o que você diria, qual a sua dica para quem sonha em seguir essa área, que às vezes alguém que já tinha essa ideia e veio aqui para conhecer um pouquinho mais, ou às vezes conhecendo aqui agora, percebeu que era o que estava procurando, né? O que você diria? Qual a sua dica? Então, para quem já está certo, que quer seguir a enfermagem offshore, então façam, né, um plano, trace uma meta e trabalhe por isso. É claro que ao longo do trajeto você vai ter algumas distrações, mas persistam. Façam um planejamento. Em quanto tempo você quer estar atuando nessa posição? E para chegar lá, o que você deve fazer? Independente se for offshore ou se for qualquer outra especialização, tenham um planejamento. Persistam. Tudo é possível. É só uma questão de tempo. Às vezes a gente fica um pouco ansioso e isso aconteceu comigo. Eu estava muito ansiosa para começar a trabalhar offshore e eu não conseguia o convite para a primeira entrevista. Isso me deixou assim um pouco chateada. Mas deu tudo certo. No momento certo veio, eu estava bem preparada, bem qualificada e aconteceu. Tô aí, vivendo um sonho, que era realmente o que eu queria para minha vida profissional. Ai, que Oi, bacana gente. as histórias. Olá, você gostaria de fazer uma pergunta? Fecha a porta. Eu queria falar rapidinho. Eu sou o Keuli. Eu tô de plantão, por isso que eu vou passar aqui rapidinho. Eu sou o melhor amigo dessa moça e ela é minha best. E assim, eu queria dizer que eu amo muito essa moça e que ela é muito especial pra minha vida. Profissionalmente, eu sou enfermeiro também, ela é enfermeira. Eu quero trilhar esses passos que ela tá trilhando, mas eu tenho que aprender inglês. Então, fica aí a dica que ela sempre me passa. Amigo, vai aprender inglês, vai aprender inglês. Qualificação eu já estou procurando, né? Fazendo pós-graduação e experiência. Mas o inglês eu acho que é uma das coisas que mais... que seja mais difícil, eu acho, para alcançar, para chegar até onde ela esteja. Mas eu quero parabenizar essa querida por tudo e dizer que ela é um presente na minha vida de Deus, tá bom? Beijo, ótima live. Tô acompanhando, triando paciente, acompanhando. Gabriele, prazer. Tchau, amigo. Obrigada. Prazer. Gente, realmente já deu para perceber, acho que de todos esses encontros, que o inglês é uma coisa que não dá para escapar, ainda mais do mundo. É a nossa língua universal, digamos assim, e todo lugar que vai é um aprimoramento profissional muito grande, um quesito a mais você ter o inglês, né? Não tem jeito. Isso, porque o inglês te abre muitas opções, muitas oportunidades. Então, é essencial. E para o Keuli, amigo, se inscreva no curso que eu vou te ajudar, rapaz. Começa logo esse curso de inglês para a gente trabalhar juntos. Obrigada pela participação, amigo. Você é maravilhoso. Bom, caso alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração, enquanto isso, caso ninguém se manifeste, né, eu já vou deixar aqui para vocês o link de credenciamento para quem quiser receber o certificado, né, depois. Qualquer coisa, se alguém tiver tendo dificuldade em acesso ao link, pode me enviar também. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quero agradecer a todas as pessoas que participaram aí no chat, mandando parabéns e também dando seu alô. Valeu, gente. Obrigada. Não tem prova prática, né, Daisy? Eu vi aqui, tinha a pergunta da Bia sobre os treinamentos, a gente conversou, né? Prova prática não tem. Só o inglês mesmo, né, que é testado. Isso. No processo seletivo, só o inglês mesmo que é testado. Bom, então eu acho que é isso, né? Ninguém demonstrou mais nenhuma dúvida.
Gostaria que quem pudesse também abrisse as câmeras para a gente tirar uma foto. E esse é o nosso último encontro desse ano, né, do PET. É meio que meu encontro de despedida, porque eu vou me formar agora também, então não vou mais fazer parte do PET. E esse foi um projeto que foi, assim, meio que meu bebê, digamos, que se gerou aqui. Então eu gostaria de agradecer ao PET, agradecer a Lorena e a Clara, que sempre me auxiliam muito aqui. A Lorena está como o e-mail aqui do PET Enfermagem e me auxiliam nesses momentos aqui de ansiedade antes. Agradecer mais uma vez também a participação de todos que estão aqui com a gente, acompanhando, sempre participando, de quem não sei se tem gente que já acompanha vários episódios ou está aqui pela primeira vez, mas muito obrigada. Agradecer a professora Mara, que está aqui também, que é a nossa tutora do PET, a coordenadora do nosso programa. E muito obrigada a você, Deise, que foi um grande achado, assim, um achado de ouro. Obrigada por ter aceitado participar, porque faz muito tempo que eu quero fazer esse encontro de enfermagem offshore. Eu já havia desistido dele no meio do ano, não encontrava ninguém. E agora sim, nos 45 minutos do último tempo, eu encontrei você aqui em dezembro. Que bom que a gente achou, foi então. Muito bom. Muito obrigada de verdade. Não podia acabar sem fazer esse encontro. Isso aí. Alguém tira a foto para mim, porque meu celular aqui, quem tiver no computador conseguir. Gente, obrigado pela participação de todo mundo e parabéns a todos os formandos. Sucesso! Foi? Alguém tirou? Eu tirei o print aqui, Gabi. Depois eu mando lá. Obrigada. Bom, então um abraço. Isso. Muito obrigada, gente. Queria deixar um abraço para todos os meus amigos, também para o Leonardo, que é meu colega de empresa, que está aqui comigo no hotel também. Valeu, Léo! Parabéns, Deise.